crianças! Vamos já para a última aula da semana, né? Também de português, páginas 107 até 109. A 107 é apenas para vocês ler depois sugestões de leituras de livrinhos que vocês possam ler. Tec-tec mu, vacas que escrevem a máquina. O carteiro chegou. O urso com música na barriga. Então são indicações de livros que vocês possam ler depois. E nós vamos dar início ao nosso capítulo 4. Carta à vista! Carta à vista! Tá chegando uma carta aí! Vamos lá, crianças! Você conhece alguém que já enviou ou recebeu uma carta? Sabe há quanto tempo as pessoas enviam cartas? Foi Pero Vaz de Caminha quem escreveu a primeira carta do Brasil ao rei de Portugal. Essa carta foi navegando mar afora até o seu destino. Nessa época, só era possível navegar pelas águas, pois ainda estava longe de existir a internet. Você sabe quanto tempo faz? Mais de 500 anos. Agora é sua vez de sair mar adentro. Você também vai avistar coisas interessantes. Abra o envelope e boa viagem. Vamos somente conversar aqui, é uma leitura. Eu leio e vocês vão passando o dedinho. Você já recebeu ou escreveu uma carta? Para que você acha que serve uma carta? Você já deve ter visto uma mensagem enviada por telefone celular. Quais são as diferenças entre enviar uma carta e enviar uma mensagem pelo celular ou por e-mail? Mesmo com tantos meios rápidos de se comunicar, você gostaria de escrever e receber cartas? Vamos para a página seguinte. Navegar na leitura. Nessa sessão, você vai ler uma carta. Que tal conhecer um pouco sobre a história da carta que você vai ler? Felpo Filva é um coelho poeta que que recebeu uma carta da lebre Charlot. Na carta, Charlot sugeriu a Felpo que escrevesse seus poemas de outra forma. Em um primeiro momento, o poeta ficou magoado, mas depois resolveu responder à carta de Charlot, confessando que era um coelho com alma de tartaruga, ou seja, um coelho lento para fazer as coisas. Para descobrir outro assunto abordado na carta de Felpo, observe as imagens a seguir. Elas fazem parte do livro Felpo Filva, que contém diversas correspondências trocadas entre Felpo e Charlot. Felpo. Eu acho que é Felpo. Felpo Filva. E Charlot é som fechado, é francês, então é Felpo. Olha aqui a letrinha A. Olha aqui a letrinha B. Observe aqui o final. A imagem A mostra Felpo na idade adulta. O
O que você observa nas orelhas dele? Elas são iguais? Ó, só para conversar, tá? A imagem B mostra Felpo ainda criança. Por que ele parece chateado nessa imagem? Texto e contexto. Vamos conhecer um pouquinho mais da obra da autora desse texto, dessa história, né? Olha aqui a foto dela. Sabe quem é ela? Ela é escritora e também ilustradora, Eva Furnari. Ela adora escrever para crianças. As personagens Felpo e Charlot foram criadas pela escritora e ilustradora Eva Furnari. Além da obra Felpo Filva, a autora tem muitos outros livros e personagens. Uma das mais conhecidas é a Bruxinha Zuzu, que é a personagem principal de algumas histórias contadas somente por meio de imagens. Eva Furnari nasceu na Itália, mas vive no Brasil desde pequena. Seu trabalho é reconhecido e apreciado por crianças e adultos. Então aqui nós vimos um pouquinho da biografia, né? Da história de vida de Eva Furnari. A gente sempre achou que ela era uma escritora brasileira. Sim, criada no Brasil, mas ela nasceu na Itália, então ela é italiana. Vamos para a página seguinte, ó. Parece que ia ser difícil, mas já passou a primeira página. Após receber a resposta de Felpo, Charlot escreve outra carta para ele. Acompanhe a leitura que o professor vai fazer da carta. Então tá, eu vou ler, vocês acompanham a leitura com o dedinho, para vocês ficarem, para vocês fazerem amizade com o texto, carta. Vamos fazer amizade com a carta? Olha, primeiro, como se escreve uma carta? Começa pelo nome do lugar que a pessoa está ao escrever e a data. Eu também colocaria aqui o ano. Aqui, no caso, não colocou o ano porque é um texto, ele é eterno, né? Ele vai ter muitos 23 de maio pela vida fora, né? O texto é eterno. Então, vamos lá. Rapidópolis, 23 de maio. Poeta, fiquei muito comovida com a sua carta. Felpo, querido, eu gosto de orelhas diferentes. Acho que dão um charme interessante a um coelho. Principalmente você que é poeta, devia se orgulhar de ser assim, especial. Foi lindo e corajoso você confessar que tem uma alma de tartaruga. Afinal, elas são cheias de sabedoria. Já imaginou se você fosse um coelho com alma de urubu? Lembra aquele ditado que diz: urubu infeliz, quando cai de costas, quebra o nariz? Isso sim seria azar. Bem, Felpo, agora admiro não só os seus poemas, mas também a sua pessoa. Quando você quiser vir tomar chá comigo, será muito bem-vindo. Adoro cozinhar e fiquei curiosa de conhecer os bolinhos de chocolate da sua avó. Você poderia me mandar a receita? Beijos, Charlot. Crianças, então vocês vejam bem, agora dá para imaginar a cena aqui? Olha, essas crianças, essas coelhinhas estavam rindo do Felpo quando ele era bem pequeno. Ele tinha uma orelha assim desproporcional ao tamanho dele, né? Então as pessoas estavam rindo, então ele ficou chateado. Aqui ele já estava adulto, então como ele cresceu, as orelhas continuaram do mesmo tamanho, não diminuíram não. Mas é porque ele cresceu, ele ficou adulto.
Então, depois que ele ficou adulto, as orelhas ficaram proporcionais ao corpo dele, né? À altura dele, olha só. Então, é isso que eu quero fazer refletir. A Charlotte percebeu isso. Aí a Charlotte falou que ele não precisava ficar envergonhado, que era interessante ser assim, diferente, né? Especial, né? Agora eu quero conversar com vocês sobre o corpo da carta, aliás, da carta em si. Sempre que eu vou escrever uma carta, eu começo pelo nome do lugar que eu estou, né, tá? Aonde eu estou. Por exemplo, nós estamos em Monte Prazível. Monte Prazível. Mas se hoje eu estivesse lá em Campinas, eu iria escrever Campinas. Então você vai pôr o nome do lugar onde você está. A data, né? A saudação, né? Ela tá falando com o poeta, né? Ela fez uma saudação, ela explicou o motivo que fez ela escrever a carta. Agora aqui vem o corpo da carta. O corpo da carta, ela escreve o motivo para que ela escreve a carta, né? O porquê. Ela elogia o poeta, ela fala que ele é especial, ela convida ele para ir na casa dela tomar um café, e ela pediu receita para ele. Isso quer dizer que é para a comunicação continuar, né? Depois a Charlotte se despede, né? Beijos, e assina o nome dela, Charlotte. Acompanharam aí? Aí ela fez um envelope, ou ela comprou um envelope, ou você pode confeccionar o envelope, nós já aprendemos a fazer envelope, né? Pode colorir o envelope. E lá na frente do envelope, aqui você vê a abinha é ao lado de trás, né? Lá na frente você vai escrever o nome do remetente, para quem vai a carta. E aqui atrás, onde está a abinha, você vai escrever o remetente, quer dizer que é você. Você está escrevendo a carta, tá? Então é só por hoje, tá, crianças? Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa. Use máscara para sair. Quem for brincar um pouquinho na calçada, põe máscara para ir na calçada, que tá muito perigoso. Lave bem as mãos, tá? Limpa o seu brinquedo quando acabar de brincar, já passa um álcool nele, guarda, fala pra mamãe higienizar para você. E fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um.